No vídeo de hoje vamos começar a estudar sobre o livro de Esther, que tem ensinamentos aí profundos, tem algumas curiosidades que eu quero trazer para você nesse vídeo de hoje. Finalizamos o livro de Ruth, até a lição 5 da nossa escola bíblica dominical, estudamos o livro de Ruth e agora vamos estudar o livro de Esther. E você é muito bem-vinda, você é muito bem-vindo para estar estudando comigo. Muito prazer, eu sou o irmão Edival Filho, você que chega pela primeira vez aqui no canal. Estou como professor da escola bíblica dominical há 9 anos na nossa congregação, crescendo na graça e no conhecimento da palavra, que é o intuito, é o propósito aqui desse canal, colaborar com você, meu amigo professor, você que é aluno, você que deseja ser um professor ou professora da EBD. Seja muito bem-vindo, vem com a gente estudar esse conteúdo, porque é algo muito importante, esclarecedor para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento na obra de Deus, tá bom? Fica comigo até o final desse vídeo, porque vai ser maravilhoso essa nossa lição de hoje. A EBD, estamos estudando no terceiro trimestre de 2024 o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos do livro de Ruth e Esther para a nossa geração. Lembrando que são as lições bíblicas no terceiro trimestre de 2024 da CPAD, tá certo? Onde vamos estudar na lição de hoje, a lição de número 6, que vem com o tema O Livro de Esther. O texto áureo da nossa lição se encontra em Esther, capítulo 4, versículo 14, que vai nos dizer o seguinte: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e tua casa, tu e a casa de teu pai, perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino. A verdade prática nos diz o seguinte: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de Deus e seus eternos propósitos. A perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. O nosso texto bíblico em sala se encontra no livro de Esther, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, tá bom? Os hinos sugeridos, né? A nossa harpa cristã é sempre algo maravilhoso. E os hinos sugeridos para essa lição de hoje, já faz um tempo que eu não passo para vocês, mas aqui o nosso hino sugerido de hoje, para a lição de hoje, é o 77, o 467 e o 526. 3 canções aí maravilhosas para você estar louvando a Deus na sua escola bíblica dominical. A introdução, o autor aqui, o comentarista da nossa revista, ele vai nos dizer o seguinte: concluímos o estudo de Ruth. Nesta lição iniciaremos o livro de Esther. Ruth é cheio de referências expressas ao nome de Deus. Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Então, uma primeira curiosidade aí muito interessante nesse livro de Esther é que não tem escrito o nome de Deus, né? Porém, a gente vê em toda a história, em todo o roteiro ali daquele livro, Deus agindo, Deus operando, Deus fazendo assim algo poderoso, maravilhoso através ali daquelas pessoas e na vida daquelas pessoas. Então é algo muito interessante. Um destaque aí, uma curiosidade: no livro de Esther não tem escrito o nome de Deus, mas a gente vê o agir e o operar de Deus nesse livro. E lembra que eu falei que tem algumas curiosidades aqui que eu quero passar para você no decorrer dessa lição, e essa é a primeira curiosidade, né? Que no livro de Esther não tem o nome de Deus. Mas antes da gente começar de vez aqui a nossa lição, eu até troquei o microfone, estou com o microfone na tela, que eu quero te pedir desculpa. Sim, quero te pedir desculpa. Eu estou de mudança. Estou gravando esse vídeo hoje, dia 5 de agosto de 2024, que é a segunda-feira, que é o mesmo dia que vai estar indo para o ar esse vídeo. E dia 7, quarta-feira próxima, eu estarei casando para a glória de Deus. E devido a essa correria, eu estou mudando de casa, estou pintando a casa, tem tinta ali, tem escada ali. E devido a isso, a acústica do ambiente que eu estou gravando não é das melhores. Como eu estou nessa mudança, ainda vou providenciar
melhorias em relação à acústica. Então, por isso eu te peço desculpa se você, porventura, ouvir aí barulho de carro passando, cachorro latindo na rua, papagaio, passarinho cantando, tanta coisa que o microfone que eu estou usando, aquele anterior, no começo do vídeo, e esse também, eles têm a captação de tudo isso, né, de todos esses barulhos externos. Então, eu te peço desculpa e peço a tua compreensão, tá bom? Peço a sua compreensão, porque em breve a gente vai estar melhorando ainda mais essa acústica, beleza? Mas dando continuidade aqui na nossa lição de hoje, nós vamos aqui para o primeiro tópico dessa lição. Primeiro tópico que vai justamente falar sobre a organização do livro de Esté, que nós estamos estudando na lição de hoje. O subtópico 1 vai falar da categoria do livro de Esté, né? Aí, bem aqui no começo, ele nos diz o seguinte, ó: Esté pertence aos escritos. Esté pertence aos escritos, que é os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica, né? A gente, quando estudou no livro de Ruth, a gente aprendeu sobre essa questão, né? Das seções dos livros hebraicos, que é diferente do nosso livro cristão, da nossa Bíblia cristã, porque existe a Bíblia hebraica e existe a Bíblia cristã, certo? Só recapitulando, na Bíblia hebraica eles só têm o Antigo Testamento, e eles dividem esse Antigo Testamento em seções, e o livro de Esté está na seção do livro dos escritos, que no caso do nosso livro, da nossa Bíblia cristã, ela está na livros históricos, certo? Só para a gente, praticamente essa lição 6 é praticamente uma lição introdutória do começo do trimestre, né? Todo começo de trimestre a gente faz aquela primeira lição, uma lição introdutória, conhecendo um pouco sobre o que vai ser falado, o que vai ser comentado. E praticamente essa lição 6 é justamente isso, que a gente está iniciando um novo estudo, né? Então, só para entender, nesse ponto 1, a categorização do livro de Esté é que na Bíblia hebraica ela se encontra na seção de livros escritos, e já na nossa Bíblia histórica, na nossa Bíblia cristã, está categorizado como livro históricos. O ponto 2 vai dizer sobre características literárias. Dentre suas características literárias, destaca-se sua objetiva historicidade, vista na expressa referência ao rei Assuero e em vários outros detalhes factuais, além de seu caráter fonte primária para a festa do Purim, anualmente celebrada pelos judeus. O estilo narrativo é menos diálogo que os de Ruth. O texto é mais do narrador que dos personagens. Então, as características literárias deste livro é menos diálogo, ele tem menos narrativa. Ele é mais o texto narrado dos personagens, né? Como ele está dizendo aqui, ó. O estilo narrativo é menos diálogo que o de Ruth. Porque no de Ruth a gente vê o diálogo ali de Noemi com Ruth, depois o diálogo de Ruth com Boaz, o diálogo de Noemi com as suas noras, né? Que era Ruth e Orfa. Enfim, a gente vê essa característica no livro de Ruth. Já no livro de Esté, é menos diálogo. O texto é mais do narrador do que dos personagens. Então, se você ainda não leu, leia o livro de Esté, porque é muito interessante. Assim como no livro de Ruth, que estudamos no trimestre passado, e na lição 5, né, que foi a lição passada, era algo maravilhoso. Eu ainda estou impactado com a lição desse domingo, da lição 5, que falava justamente do casamento de Boaz com Ruth, que representa muito bem a minha vida e a sua vida, né? Que é a noiva, que é a igreja, que somos nós, e o noivo, que é o Senhor Jesus, e representando ali Boaz, representando Jesus, e
Ruth representando a igreja. Então, ainda estou impactado com aquela lição que foi maravilhosa para a glória de Deus. O ponto 3, autoria e data. Aí ele vai nos destacar o seguinte, que o autor deste livro é um autor desconhecido, certo? O autor do livro de Esther é um autor desconhecido. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que vivia na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura e de importantes documentos do Império Persa. Então, o autor era desconhecido, mas, segundo estudiosos, eles acreditam que era um judeu, né, que morava ali em Suzã, que era a capital do Império Persa. Então, eles acreditam, alguns estudiosos, tem muitos debates, discussões sobre essa questão de quem foi o autor. Mas o importante é a gente entender o conceito, o que está, a essência do livro, que está escrito, a importância do que a gente pode extrair ali para nossas vidas e colocar em prática. Isso é o mais importante. Mas é interessante também a gente abordar sobre essa questão, né? Mas o autor, ele é desconhecido. A sinopse 1, o livro de Esther tem 10 capítulos e está classificado na categoria de livros históricos da Bíblia cristã. Ou seja, na nossa Bíblia, ele está categorizado como um livro histórico. Beleza? Então, como eu falei antes sobre a questão do áudio, troquei o microfone, certo? Até agora está dando certo, mas eu queria ver nos comentários aí, se você puder comentar para mim, dizer se esse microfone aqui, lapela, melhorou o áudio, eu agradeço demais, tá bom? E você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E se esse assunto é interessante para você e você deseja caminhar conosco, crescendo na graça e no conhecimento da palavra, esse é o momento de você fazer a sua inscrição aqui no canal. Desse lado aqui, tem um botão assim, inscrever-se. Clica e veja o que vai acontecer. Clica aí para me ver. Eu não vou ver, né? Mas você vai ver. Clica aí e você vai ver. Veja o que vai acontecer. Eu tenho certeza que vai acontecer algo muito bacana. Depois que acontecer esse algo muito bacana, vai aparecer um sininho, você aperta na opção todas. Também vai acontecer algo muito bacana. Aconteceu? Deixa no comentário aí para ver se aconteceu. Isso, muito bem. Fico feliz por você ter feito a sua inscrição. E, feita a inscrição, agora, bem aqui embaixo tem o botão do joinha, que é muito importante. Se você quer colaborar aqui para o nosso canal, estamos engateando, estamos nos primeiros passos aqui do canal, mas eu já quero agradecer demais a todos os inscritos que têm apoiado. Inclusive, quero mandar a paz do Senhor, um abraço assim para o nosso irmão Jonatas, que sempre tem apoiado o canal. E quero mandar também a paz do Senhor para a nossa irmã Mara, que são as pessoas que estão conosco, apoiando, comentando, nos ajudando, inclusive está conosco também no grupo do WhatsApp. Se você tem interesse também de participar do nosso grupo do WhatsApp, no primeiro link dos comentários eu vou deixar fixado o nosso grupo do WhatsApp. Se você deseja vir caminhar mais perto conosco, lá a gente vai compartilhar com você conteúdos. Inclusive o irmão Jonatas e a irmã Mara estão lendo um livro que eu passei para eles em PDF. É uma atividade dessa semana que eu passei para eles, a leitura desse livro, e vamos estar abordando o que eles aprenderam na leitura desse livro. Essa é a tarefa deles nessa semana. Então, se você quiser participar e caminhar conosco, clica lá nesse link depois da aula, hein? Ainda não terminamos a lição. Depois da lição, você vai lá, clica no link e vem participar conosco do nosso grupo no WhatsApp, beleza? O ponto 2, ele vai nos falar do contexto histórico. Subtópico 1, o povo hebreu no exílio, certo? Aí bem aqui no finalzinho, ele vai nos destacar o seguinte. Deus, deixa eu ver aqui, opa, é desse lado aqui. Ele diz o seguinte, Deus abomina todo o pensamento, sentimento e comportamento idolátricos. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar
o lugar que pertence a ele. O que isso quer dizer nesse subtópico 1, quando ele fala sobre o povo hebreu no exílio? Nós sabemos que um dos protagonistas que profetizou, que Deus usou nessa terra em relação ao exílio do povo de Deus, foi o profeta Jeremias. Jeremias sempre falou: olha, rapaz, vocês se convertam, porque senão vai vir problema aí para vocês, vai vir disciplina aí para vocês. E veio, né, que foi a Babilônia. E a questão aqui é porque o povo estava numa idolatria absurda. E é justamente o subtópico 1, que ele diz que Deus abomina todo o pensamento, sentimento e comportamento idolátricos. Ah, irmão, mas eu sou crente, irmão. Sou crente e eu não me prostro diante de imagens, eu não adoro a deuses feitos por mãos humanas. Mas vamos fazer uma reflexão. Às vezes o cristão, o crente, né, vamos dizer assim, ele idolatra um pastor, ele idolatra um cantor, um pregador, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa realmente se policiar em relação a isso. E tudo que foge, tira Deus do centro, eu estou colocando outra coisa. Eu estou colocando outro Deus, né? No caso, um Deus minúsculo. Então a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. E o povo de Israel estava nessa condição, estava nessa situação. E Babilônia foi a disciplina de Deus para esse povo. Então, o exílio babilônico, que foi onde tudo começou, esse exílio, foi uma disciplina de Deus para o povo, certo? Por conta da idolatria. Então, Deus abomina isso. O ponto 2, ele vai falar sobre o fim do exílio, onde ele diz o seguinte, eu gosto sempre de destacar umas partes que na minha revista está sempre rabiscado, anotado. Você que me acompanha sabe, eu gosto muito disso e é importante também para você, até mostrar aqui para você, ó, a revista toda marcada, anoto, escrevo e às vezes vem assim algo, um insight, algo importante, eu publico no YouTube. Eu não estou com redes sociais, só estou com o WhatsApp e o YouTube. Então é muito importante você também fazer isso. Por isso eu destaco aqui essas partes e as partes que eu trago para você, para a gente comentar, para a gente compartilhar aqui um pouco desse conhecimento. Então ele vai nos dizer o seguinte aqui no subtópico 2, o fim do exílio. O ensino bíblico a respeito de nosso relacionamento com as estruturas do poder terreno é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor. Agindo assim, poderemos... Olha que interessante, ele marcando tudo de uma vez aqui. Pronto, que bênção. Agindo assim, poderemos ter uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade e contribuir para o crescimento do maior propósito de Deus, que é o quê? A salvação de todos os homens. Certo? Então, o ponto 2 aqui é que chegou o fim do exílio. Claro que não foi coisa rápida. A gente sabe que foram 70 anos. 70 anos o povo exilado na Babilônia. Mas chegou o fim. Assim como adversidades, tribulações, lutas na nossa vida hoje, ela tem data de validade. Ela tem um momento que vai cessar. Não é para sempre as lutas. Estava até conversando esses dias com alguns irmãos. Da mesma forma que as lutas não são para sempre, os dias bons também não são para sempre. A nossa vida, ela é cheia de altos e baixos. Há quem diga que a nossa vida é semelhante a uma roda gigante. Né? Tem momento que a gente está lá em cima, tem momento que a gente está lá embaixo, tem momento que a gente está lá em cima, tem momento que a gente está lá embaixo. Então a vida é assim. A vida é cheia de altos e baixos. Mas a minha diferença, a sua diferença, está pautada
na palavra de Deus. Se a gente lê, medita, se alimenta, se debruça nessa palavra, independente do dia, se for um dia mau, se for um dia bom, eu vou estar sempre cumprindo o propósito de Deus, que é uma das curiosidades que eu quero compartilhar com você. Além daquela que não tem escrito o nome de Deus, existem 5 curiosidades quando a gente estuda o livro de Esther. Eu coloquei até na aba comunidade e publiquei e compartilhei lá no grupo do WhatsApp. Existem 5 coisas importantes que aprendemos no livro de Esther. Uma delas qual é? É justamente isso que nós estamos falando, que nós fomos chamados para uma missão. Quando lemos o livro de Esther, a gente aprende que nós temos uma missão. Nós temos sim uma missão nessa terra a cumprir. Deus conta comigo e com você para esse chamado. Irmão, mas eu não tenho tanta eloquência, eu não tenho tanto conhecimento, eu não tenho tanta sabedoria, eu não consigo, eu não sei. Ei, vem cá. Deixa eu te dizer uma coisa aqui para você. Se Deus te chamou, Ele sabe das tuas fragilidades. Se Deus te escolheu para essa obra, Ele sabe das tuas limitações. Não é você, é o projeto dele na tua vida. Então entende isso. Entende isso, vai. Cumpre aquilo que Deus te chamou. Deus nos chamou para uma grande comissão. Qual é a grande comissão? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Toda criatura. Essa é a nossa grande comissão, a nossa missão. É o que nós devemos cumprir, é o propósito de Deus para a nossa vida. E além dessa grande comissão, que é uma ordenança de Deus, é uma ordem imperativa. Deus não está dizendo, vá se for possível, vá se der tempo, vá se tiver oportunidade. Não, Ele está dizendo, ide. É uma ordem imperativa. Vocês têm que ir. Vocês têm que ir. Então essa é a nossa principal missão. Mas existem outras missões em relação à igreja local. Você é professor da escola bíblica. Você talvez seja superintendente da escola bíblica. Você talvez seja professora das crianças. Então, existem situações, missões na igreja local, que você, às vezes, por medo, não quer ir, não quer aceitar. Mas se Deus te chamou, se Deus te escolheu, Deus confirmou para você que é você, então vá. Vá porque é o projeto de Deus, é a missão que Deus tem na sua vida. Então, cumpra a missão. Das 5 coisas importantes que a gente vê no livro de Esther, é justamente entender que todos nós temos uma missão nessa terra. Todos nós, certo? Daqui a pouquinho eu vou falar as outras 4, certo? Deixa eu ver aqui se o microfone ainda está ligado. Tá ligado. Vamos para frente. Pós-exílio, que é o ponto 3. E aqui é algo interessante, que o povo, depois do exílio, é justamente o subtópico, né, o pós-exílio, o povo foi liberado. Foi liberado, não estava mais exilado. Podem voltar para a terra de vocês, para Jerusalém, para Israel, para Judá. Podem voltar, vocês estão liberados. Porém, muitos judeus estavam tão bem lá no caso em Suzã e ali nas regiões ali depois do exílio, que eles não quiseram mais voltar para Jerusalém. Sabe por quê? Porque voltar ali para Judá, para Israel, para Jerusalém, voltar simbolizava um recomeço, simbolizava uma renúncia. Eu estou tão bem aqui em Suzã, estou com um emprego maravilhoso, eu estou com uma família aqui tão estabelecida economicamente. Era assim a situação. Olha o contexto. O contexto do povo judeu era esse. O contexto dos hebreus era esse. Pós-exílio, muitos voltaram, estavam um caos lá em Israel, mas muitos ficaram ainda ali porque estavam bem financeiramente, economicamente, estavam estáveis, estava maravilhoso, muito bom, obrigado. Então eles não quiseram voltar. Esse era o contexto. E nesse contexto de
pós-exílio que o livro de Esther é reconhecido aqui, né, pelos historiadores, que o livro de Esther foi escrito nesse contexto, pós o exílio da Babilônia, após eles serem liberados para voltarem às suas vidas, para voltarem à sua terra natal, certo? Sinopse 2 diz o seguinte: os fatos registrados no livro de Esther se passam na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. E o ponto 3, o propósito e mensagem. A providência divina, que é justamente a segunda coisa que nós aprendemos quando estudamos, quando lemos o livro de Esther. Um Deus de provisão. Por mais que não tenha escrito o nome de Deus no livro de Esther, mas a gente vê um Deus de provisão. E agora eu vou falar o restante das coisas que nós aprendemos, né, no livro de Esther. Eu falei da missão, é uma coisa. A segunda, o que aprendemos quando estudamos o livro de Esther? A segunda coisa, nós vemos um Deus de provisão. A terceira, um Deus de misericórdia. Nós vemos um Deus de misericórdia. E aquele povo, irmão, oh meu Deus, quanto mais Deus agia, mais Deus operava, o povo de Israel era um povo murmurador, reclamador, voltava para os deuses, para os ídolos. Então a gente vê um Deus de misericórdia. Mesmo eles estando nessa situação, Deus estava sempre com a sua misericórdia na vida daquele povo. Da mesma forma nas nossas vidas. Deus é um Deus de misericórdia. A palavra do Senhor nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por isso você está assistindo esse vídeo, por isso você está respirando, por isso eu estou aqui falando para você, contribuindo um pouco para o teu crescimento espiritual, porque é a misericórdia de Deus que nos coloca de pé, que nos dá vida, que nos dá do seu amor, da sua misericórdia. É a misericórdia de Deus. Recapitulando, Deus de provisão, Deus de misericórdia, nós temos uma missão a cumprir. Quarta coisa que nós aprendemos ao estudar o livro de Esther é que Deus se oculta muitas vezes para cumprir o seu propósito. O nome de Deus não está escrito no livro de Esther, mas Deus está ali agindo poderosamente. Então existem situações na nossa vida que Deus se oculta. Parece que Deus não está agindo, parece que Deus não está operando, parece que Deus não está trabalhando. E às vezes a gente fica preocupado, achando que Deus não está no negócio, achando que Deus não está trabalhando, que Deus não está agindo. E Deus ali, em silêncio, mas está trabalhando. E é algo extraordinário, porque a gente fica assim, meu Deus, o silêncio de Deus é algo que mexe muito com o servo do Senhor. Mas a gente vê, estudando o livro de Esther, que Deus às vezes se oculta. Deus às vezes se oculta. E dando continuidade, eu vou deixar para o final a outra coisa que nós aprendemos, né, ao estudar o livro de Esther. Enquanto isso, deixou o joinha já? Deixa o joinha, contribui aí para o canal. Se esse conteúdo está te ajudando, ajuda outras pessoas, rapaz. Deixa de ser egoísta. Ajuda outras pessoas, porque com o teu like, esse vídeo o YouTube vai mandar para outras pessoas, assim como você, que tem esse perfil desejosa de crescer no conhecimento e na palavra de Deus. Beleza? Deixou o joinha? Tamo junto. A providência divina. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus. Com quem? Com o seu povo. A despeito de suas escolhas fora de seu propósito. Ao decidirem permanecer na Babilônia, sob os domínios do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Os persas tinham fama de benevolência, que é muito interessante isso aqui, ó. Os persas tinham fama de benevolência com os povos que dominavam, principalmente quanto à liberdade religiosa.
O retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa e para uma dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Essa questão que os persas tinham essa flexibilidade, né, com relação à religiosidade, à liberdade religiosa, eu já até falei aqui em outros vídeos sobre um livro que eu li, né, O Homem Mais Rico da Babilônia, e mostra um pouco sobre como era a Babilônia, justamente sobre essa questão, que eles eram um pouco flexíveis com as religiões, com a liberdade religiosa, com a economia, pessoas que não eram ali, vamos dizer, da sua nação, pessoas de outras nações, de outros locais, eles tinham a possibilidade de crescer financeiramente dentro daquela nação, dentro daquela situação, naquele contexto, naquele império. Por isso, essa questão do pós-exílio, o povo, uma grande parte do povo, não querer voltar. Eu lá vou voltar, renunciar a essa bênção aqui que eu estou vivendo, renunciar a essa estabilidade aqui que eu estou vivendo, para me preocupar com, não vou nada. E assim, muitas vezes, infelizmente, nós pensamos em não querer renunciar. E algo que me veio à memória aqui agora, quando Jesus diz assim, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando se fala de cruz, fala de renúncia, fala de deixar para lá o meu ego, de dizer não às minhas vontades. E a cruz significa peso. Primeiro é uma renúncia. Eu querer seguir a Jesus é uma renúncia pessoal. É eu dizer não para mim mesmo, para minhas vontades, para meus desejos, para o meu querer, para minhas ideologias, para meus pensamentos, para os meus achismos. É uma renúncia. E depois colocar a cruz e seguir Jesus, fala de peso, fala de estreito, de coisa difícil. E é o que a gente não vê aí no evangelho que tem sido pregado ultimamente. Nas redes sociais, no YouTube, um evangelho, como diz o meu pastor Gessé Góes, meu pastor presidente, um evangelho mamão com açúcar. O mamão já é doce, né? Ainda bota açúcar ainda, fica, meu Deus, fica um mel. É o evangelho que tem sido pregado aí por aí, infelizmente. Faça isso aqui que você vai ser próspero. Faça isso aqui que você vai ser bem-sucedido. Repita essa oração 7 vezes que você vai ver o que vai acontecer. É o tipo de evangelho que tem sido pregado. O evangelho que confronta, o evangelho que diz, ei, vem cá. Você tem que renunciar ao seu eu. Você tem que renunciar às suas vontades para seguir a Jesus. O evangelho é isso, irmão. É renúncia. É confronto com as minhas vontades. É confronto com os meus desejos. Então o povo não queria renunciar. O povo não queria voltar para reconstruir a cidade, porque isso era pesado, isso era difícil. Então, algo extraordinário que a gente aprende nessa lição de hoje. E claro que num vídeo como esse não tem como a gente abordar tudo, porque em sala de aula a gente, como eu falo, já falei em alguns vídeos, né? Eu gosto sempre de fazer pergunta aos alunos. A participação deles é fundamental. Por isso é importante também você comentar aqui. Comenta aí embaixo que você tem aprendido, que você tem achado. Comenta aí para a gente poder trocar essa ideia. Isso é importante, irmãos. Nós trocar essa ideia, nós ter esse feedback. Então, eu aguardo aí o teu comentário para a gente crescer cada vez mais juntos. Ponto 2, a falsa estabilidade. A falsa segurança, ele vai destacar bem aqui, ó, a falsa segurança foi embora. O povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para a sua sobrevivência. Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas. Oh, Deus poderoso! Agora, no grande e poderoso Império Persa, seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que no homem. Vou destacar isso aqui 2 vezes. Seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que no homem. Maldito o varão que confia no homem. Bendito o varão que confia no Senhor. Ei, meu irmão.
Minha irmã, confie no Senhor. Eu não estou conseguindo ver solução para essa situação. Calma. Confia no Senhor. Descansa no Senhor. Tenha paciência. Vai orar, vai buscar, vai ler a palavra. Descansa, confia no Senhor, é mais importante. É mais importante confiar no Senhor do que confiar no homem. Estamos aí muito próximos do período eleitoral, né? Muita gente já está aí com campanhas, promessas. Já tenho até recebido algumas mensagens no meu WhatsApp de promessas, pessoas que nem falavam comigo, mas agora estão mandando mensagem. O que será? Promessa de campanha, promessa de política. Então a gente não pode confiar no homem, a gente tem que confiar no Senhor. Terceiro ponto, a festa de Purim. O livro de Esté tem como propósito também registrar a instituição da festa de Purim, ordenada por Mardoqueu, depois do grande livramento que os judeus receberam. Purim é o plural da palavra pur, lançar sorte. Conforme Esté 3,7, Ramã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. A festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação do povo de Deus. A soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir os seus propósitos. Olha aí que coisa extraordinária. Deus age em qualquer época, em qualquer lugar, para cumprir os seus propósitos. Deus vai cumprir os propósitos dele na tua vida. Deus vai cumprir a promessa que ele fez para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Ele vai cumprir. Só confia no Senhor. Tenha paciência. Continue buscando, continue confiando, continue acreditando. Deus é o Deus que cumpre promessas. Sinopse 3. O propósito do livro é registrar a providência de Deus com o seu povo. Sua mensagem é a respeito do perigo de se confiar nas falsas estabilidades. Na conclusão, ele nos diz o seguinte: o livro de Esté nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão. Por isso, a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Próxima semana estudaremos a lição 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. Irmão, e o último ponto lá que você falou, que a gente, quando estuda o livro de Esté, a gente aprende. O último ponto, eu vou te aguardar lá no nosso grupo do WhatsApp, que lá eu vou falar para você qual é o quinto ponto que a gente aprende quando lê o livro de Esté. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Clica lá e vem fazer parte do nosso grupo. Também deixa o teu like se você não deixou antes de sair. Se inscreve no canal e, se possível, compartilha esse vídeo para os irmãos da tua igreja, para os teus familiares, tá bom? Eu vou deixar também esses vídeos aqui. Se você se interessar, clique em um deles, que eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao teu coração. Um grande abraço, muito obrigado pela tua paciência, por você ter ficado até aqui comigo. Tamo junto, Deus abençoe e te espero no próximo vídeo. Até lá!